Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, vamos aprender mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato. Eu trouxe ele na cor branco, vou mostrar para vocês agora. Bom, pessoal, então vamos para as informações necessárias para a execução deste barrado de hoje. Gente, em primeira mão, tá? Quero avisar para vocês que eu trabalhei carreira a carreira aqui, que deram um total de 23 carreiras, tá? Só que como tem muito, olha, quadradinho e ponto alto muito próximo, ó, desses detalhes aqui do arabesco, assim, na hora da videoaula vocês têm que prestar muita atenção, tá? Que eu explico um primeiro desenho, depois eu começo, assim, o início do segundo, aí vocês têm que seguir a explicação do primeiro que eu passei para vocês, tá? Como ele é um bico muito detalhado, vocês podem ver que ficou um pouco longo aí, extenso o vídeo, né? Que eu queria o máximo, assim, trazer de detalhes aí para a execução deste barradinho de hoje. Então aqui, pessoal, como eu já falei, eu fiquei com um total de 23 carreiras, sendo que daqui, ó, do início até aqui, eu trabalho 14 carreiras inteiras, e da 15ª carreira em diante, eu faço aqui cada motivo separado, porém eu não corto a linha do nosso barradinho, tá? Eu primeiro faço este desenho, depois eu desço aqui com as correntinhas e ponto baixo, para a gente começar o segundo. Do meio para o final eu explico direitinho como a gente faz este processo, tá? E é só você seguir a aula até o final. Aqui no meu pano tamanho 50 por 70, eu fiquei com 3 motivos, tá, pessoal? E o múltiplo deste trabalho, ele é 26 mais 1. Então, eu fiz 26 caseados para um motivo, 26 para o outro e 26 para o terceiro aqui motivo. E um aqui no final, para poder as extremidades ficarem iguais. Pessoal, uma dica aí, tá? Como esse bico aqui, esse barrado, ele tem muito ponto junto assim, né? Ponto alto. Então, eu peço para vocês, né, não fazerem assim um caseado muito juntinho, muito pequeno, tá? Porque senão o seu trabalho vai embabadar. Durante a aula, aí vocês podem observar que eu vou trabalhando carreira a carreira e o meu enviesa, para vocês verem, hein, que meu ponto é bem apertadinho. Então, vai ter carreira aqui determinada altura que ele vai começar a enviesar, dá a impressão que ele não vai dar certo. Mas eu trabalho até o final, certo? E depois ele fica assim. Eu passo um ferro, porque meu ponto, além de ser muito apertado, então ele fica muito enrugadinho, assim, os pontos, né? Então eu passo um ferro quente para poder estabilizar o ponto aí, tá? Então, pessoal, eu peço para vocês fazerem, né, um caseado mais espaçado um do outro, assim, para poder não ter esse tipo de problema aí depois, né, na hora que você for fazer o seu trabalho. E daí você tá trabalhando, aí tá enviesando, aí você vai achar que não tá certo, então eu prefiro já falar a real para vocês. Então, aqui vocês podem fazer um caseado aqui, no caso o meu eu fiz com 2 correntes, tá? Você também pode fazer com 2 correntes, mas faz ele mais espaçado aqui, tá? Para depois não ter este problema. Certo, pessoal? Então, essas seriam as dicas que eu queria passar aí para vocês, tá? A medida aqui do barrado ficou 13 centímetros, com um fio de tex com 100% algodão. Então, aí, para este barrado aqui, eu gastei 79 caseados. Então, foram 3 vezes 26 caseados, fiquei com 78 caseados, mais um 79 para fazer 3 motivos. Aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a relação do material que eu utilizei para fazer este barrado. Vou deixar outras relações de quantidades de caseado aí para vocês adaptarem no pano de vocês, tá, pessoal? E aqui abaixo do vídeo, deixe seu comentário para saber se você gosta do conteúdo que eu trago aqui para o canal. Pessoal, e se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha,
compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, agradeço demais, tá? Pessoal que está compartilhando os vídeos, pessoal novo que está chegando aí no canal Eli Crochê Artesanato, tá? Eu só tenho mesmo a agradecer a todo mundo aí pelas visualizações, né, que estão tendo os vídeos aí do canal, certo? E a todos que estão aí me ajudando, assistindo ao menos um anúncio aí durante o vídeo, né, do canal Eli Crochê Artesanato. Pode ser qualquer vídeo, pessoal. Se vocês puderem assistir um anúncio, já vai me ajudar muito, tá bom? Então, eu vou organizar a mesa aqui e vou começar este trabalho com vocês, tá? Todas as informações estão aqui abaixo do vídeo no box de informação, tá? Só abrir lá a caixinha e ver tudo que está anotado lá referente a este barrado que nós vamos aprender hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui vamos subir 3 correntes. Vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por 2 correntes. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os 4 pontos altos. A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio. No último caseado, eu coloquei 4 pontos altos. E a próxima carreira de número 2, subam 3 correntes, virem o pano. E nós vamos novamente fazer os mais 3 pontos altos aqui. E vamos repetir todos os quadradinhos de base. Então, são 2 carreiras aí, com os cantos, né, de 4 pontos alto, e depois a gente vai fazendo 2 correntes e um ponto alto, para a gente poder fechar o quadrado vazio, repetir aqui a carreira igual, né, aqui a primeira fase aqui que nós fizemos, ó. Então, é só fazer assim até o final e os 4 pontos altos lá também. Finalizei a segunda carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, tudo de quadradinho vazio, só o início e o final que ficamos com 4 pontos altos. Para a terceira carreira, pessoal, nós vamos ter que fazer aqui no cantinho agora um total de 10 pontos altos. Então, aqui vocês já façam as 3 correntes, virem o trabalho e vão fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Fiz aqui os 4 pontos altos, agora eu vou preencher 2 pontos altos no próximo quadrado de base, um ponto aqui na base, mais 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um aqui na base. Certo? Então, vai ficar assim, ó, o cantinho da terceira carreira. E vamos agora fazer um total de 10 quadrados vazios. Então, é só fazer as 2 correntes e acompanhar aqui, ó, os quadradinhos de base, fechando um ponto alto, ó. 2 correntes, ponto alto. Então, 10 quadrados vazio. Fiz aqui os meus 10 quadrados vazio, agora eu faço 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Vou retornar aqui com 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto, e eu tenho que fazer novamente 10 quadrados vazios. Por enquanto o trabalho tá ficando assim, fiz os 10 quadrados vazios, agora eu vou trabalhar 5 quadradinhos de base aqui, cada quadrado eu vou colocar 2 pontos altos dentro dele e um na base. Nós vamos ficar aqui com um total de 16 pontos altos.
Então, sempre 2 pontos aqui, ó, dentro do quadrado e um na base. Nós vamos usar aqui 5 quadradinhos de base para ficarmos com 16 pontos altos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, preciso de mais um quadradinho. Aí, pessoal, fiz aqui, olha, os 16 pontos altos. A partir daqui, esse canto aqui seria metade aqui da divisão de um motivo para o outro. Então, depois que eu fiz os 16 pontos altos, eu vou começar novamente a fazer 10 quadrados vazios, 4 pontos altos e 10 quadrados vazios. Depois eu faço novamente 16 pontos altos e repito aqui a sequência dos quadrados vazios. No meu caso aqui, vão dar 3 motivos, certo? Então, eu vou fazer o meu, já mostro aí para vocês. Terminei, então, pessoal, a terceira carreira. Aqui no começo, ficamos com 10 pontos altos, 10 quadrados vazios. E aqui é onde vai dar o desenho do nosso motivo, nos 4 pontos altos. Lado oposto, 10 quadrados vazios. E aqui ficamos com 16 pontos altos. Então, aqui eu repeti, ó, 10 quadrados vazio, 4 pontos altos, aqui mais 10 quadrados vazio, e aqui, olha, repeti de novo os 16 pontos altos. Então, assim ficou o meu trabalho, ó. No finalzinho aqui, depois dos 4 pontos altos, também fiquei com 10 quadrados vazio e aqui 10 pontos altos. Para a carreira de número 4, nós vamos fazer as 3 correntes, virar aqui o trabalho. Aí, eu adiantei aqui, pessoal, ao cantinho de borda e fiz aqui mais 3 pontos altos. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos aqui no comecinho do nosso trabalho. Adiantei também, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazio. Nessa situação aqui, é só fazer 2 correntes, terceiro ponto de base, coloca um ponto alto. Agora que depois dos 5 quadradinhos vazios, nós vamos fazer 10 pontos altos. Então, vamos utilizar 3 quadrados de base aqui, ó. Sempre colocando 2 pontos altos dentro do quadrado e um no ponto de base. Olha aqui meu segundo quadradinho, aqui o ponto de base, põe um ponto alto. E aqui eu coloco mais 2 pontos altos e um na base. 3, 6, 9, com mais um, 10. Vamos fazer agora um total de 7 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Fiz aqui 7 quadradinhos vazios, agora eu faço novamente 10 pontos altos, sempre 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, pessoal, tá ficando assim o nosso trabalho. Aqui eu repeti os 10 pontos altos, igual aqui, ó. Vamos fazer agora 5 quadrados vazios. Então, 2 correntes e ponto alto aqui sobre o ponto de base, 5 quadrados vazios. Aqui, olha, meu quarto quadradinho, faço sempre 2 correntes, tá, pessoal, para fechar os quadrados. Aqui eu vou contar, ó, o terceiro ponto de base, vou fechar aqui um ponto alto, ó. Então, estamos assim por enquanto. E agora, nós vamos fazer 10 pontos altos aqui. Aqui eu já tenho, olha, o segundo ponto alto. Fiz aqui meus 10 pontos altos. Agora, pessoal, nós vamos começar a repetir já a sequência aqui do trabalho, tá? Então, a gente começa aqui fazendo 5 quadradinhos vazios. Deixa eu só fazer aqui para vocês entenderem da onde que parte ali do início para começar a repetição. Olha, então, assim, ó, aqui, como eu falei, né, ó, é metade desta parte inteira aqui. Então, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios, aqui também, 1, 2, 3, 4, 5. Esta sequência aqui, ó, vocês vão fazer por toda a extensão do barrado. Agora, vocês vão colocar 10 pontos altos. Aqui, depois, por cima, né, 7 quadrados vazios. E logo à frente, mais 10 pontos altos. Então, a partir desses 5 quadradinhos igual aqui, é só seguir fazendo essa sequência aqui. Então, aqui, pessoal, a quarta carreira, começamos com 7 pontos altos, 5 quadrados vazios, 10 pontos altos, 7 quadrados vazios, 10 pontos altos, 5 quadrados vazios, e aqui nós temos um total de 10 pontos altos.
A partir daqui, ó, 5 quadrados vazios já é aqui, ó, a repetição do comecinho desses quadradinhos. A partir daqui, olha, eu fui repetindo todos os pontos, ó. Aqui já é aqui, ó, os 10 pontos altos aqui, certo? Então, assim eu fui fazendo. Os motivos, o motivo vai dar aqui, ó, bem aqui, vai dar 1, aqui é a divisão. Aqui, ó, é outro motivo, aqui é a divisão, e aqui, ó, é outro motivo que vai dar. E depois aqui dos 10 pontos altos, eu fiquei igual lá no começo, com 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazio e aqui 7 pontos altos. O último quadradinho aqui, eu fiz 2 correntes e contei 1, 2, no terceiro ponto de base, fechei um quadrado vazio e completei o restante dos pontos. Para a quinta carreira, nós vamos fazer as 3 correntes, vira o trabalho. Já façam aí mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. E aqui eu adiantei 5 quadrados vazios. Aqui o primeiro quadradinho eu fiz 2 correntes e contei, ó. 1, 2, 3, fechei um ponto alto. Depois aqui um total de 5 quadrados vazios. Aqui, gente, vamos fazer 7 pontos altos, ó. 2 pontos altos dentro deste quadrado e aqui eu completo até dar 7. Fiquei aqui, ó, com 7 pontos alto, faço 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, faço um quadrado vazio e do lado oposto também temos que ficar com 7 pontos altos. Olha, a gente completa todos os pontos aqui de base, coloca 2 aqui dentro do quadrado e um ponto alto aqui na base. Agora, vamos fazer 5 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Já fiz os 5 quadradinhos, novamente, eu repito aqui, ó, 2 pontos dentro do quadrado, na base, e completa aqui até ficar com 7. Fiquei com 7 pontos altos, 2 correntes, vou contar aqui o terceiro ponto de base, e vou novamente colocar 7 pontos altos aqui. Então, só completar aqui todos os pontos de base e preencher aqui, ó, com 2 pontos altos dentro deste quadrado e um ponto aqui na base. Então, olha, opa, tá ficando assim, ó, bem aonde vai dar o nosso motivo. Agora, eu faço 5 quadrados vazio, certo? Vai dar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O quinto quadradinho vai dar bem aqui em cima. Então, você vai fazer 2 correntes, terceiro ponto de base, faz um ponto alto. Eu vou fazer o meu aqui. Olha, 2 correntes, conta 1, 2, 3, coloca um ponto alto. Aqui, façam mais 3 pontos altos, para ficar tipo um quadrado cheio aqui, certo? Assim. E agora aqui, pessoal, do lado oposto, nós vamos fazer também 5 quadradinhos vazios, 2 correntes e ponto alto. Finalizei aqui a carreira de número 5, no começo ficamos com 4 pontos altos, 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Este quadradinho aqui é só fazer 2 correntinhas e terceiro ponto de base fecha um ponto alto. Aqui eu tenho 7 pontos altos, um quadrado vazio aqui fechado no terceiro ponto de base, aqui do lado oposto 7 pontos altos, aqui de intervalo 5 quadrados vazio, aqui 7 pontos altos, um quadrado vazio e 7 pontos altos, 5 quadrados vazio e aqui 4 pontos altos. Aqui é a divisão de um desenho para o outro e a partir daqui, pessoal, já é repetição dos 5 quadradinhos vazios e aqui a sequência dos 7 pontos alto, quadrado vazio e 7 pontos alto. Olha, então assim eu fui fazendo, olha, aqui já é repetição, certo? E chegando aqui no finalzinho, depois dos 7 pontos alto, eu fiquei com 5 quadrados vazio. O último quadradinho aqui, 2 correntes, conta 1, 2, 3, 1, 2, 3, terceiro ponto aqui fecha, um ponto alto e completa aqui o restante dos pontos. Para a sexta carreira agora, já fiz as 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos. Adiantei apenas um quadradinho vazio, que são 2 correntes, e fecha um ponto alto. Vamos fazer aqui, contando com este ponto, 7 pontos altos. Aqui eu coloco 2 pontos altos, um na base, mais 2 pontos altos dentro do quadradinho.
e um na base. Vamos fazer agora 5 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto, ó. 2 correntes, aqui, ó, como eu tenho os pontos de base, é no terceiro ponto que eu fecho meu quadrado, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, fecho mais um ponto alto e aqui meu último quadradinho. Olha, ficamos assim. Esses pontos todos nós vamos repetir, que são 7. Aqui eu já estou adiantando, ó, 2 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, depois dos 7 pontos altos. Aqui eu vou preencher 2 pontos altos e um na base. Novamente, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Vamos repetir estes 7 pontos altos novamente. Fiz os 7 pontos altos, ó, 2 correntes. Aqui eu fechei meu primeiro quadradinho, 2 correntes. Vou contar aqui, ó, o terceiro ponto de base, vou fechar um ponto alto. Então, aqui, como do lado oposto, a gente tem que ficar com 5 quadrados vazios também, ó. Já estou no quarto quadradinho. E aqui é meu quinto quadrado, ó. Vou abrir aqui para vocês visualizarem melhor. Então, por enquanto tá ficando assim, pessoal. Em cima dos desenhos dos motivos, vocês vão fazer igualzinho este primeiro aqui que eu acabei de explicar. Agora, nós vamos fazer 7 pontos alto aqui, ó. Então, dois pontos alto dentro aqui do quadrado, um na base. E mais 2 aqui, ó, dentro deste quadrado e um na base. Aí faz 2 correntes, fecha aqui um quadrado vazio, repete todos esses pontos de base. Então, aqui eu já fiz os 4 pontos altos, faço um ponto alto aqui para fechar um quadrado vazio e do lado oposto também eu coloco 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 3 pontos. Então, pessoal, a partir daqui já é repetição, tá? Desses 7 pontos altos aqui, ó. Aí vocês, a gente já fez, né, os 7 pontos altos, agora vocês vão fazer 5 quadrados vazio, depois vão fazer toda esta sequência aqui, ó, em cima dos demais desenhos, tá bom? Então, vão fazendo de vocês, ó, é só olhar aqui como eu fiz aqui o primeiro exemplo aqui do desenho, que ele vai até aqui, ó, a metade, né, do motivo. E a partir daqui, ó, já começa o outro segundo desenho, né, que nós temos pela frente. Eu vou fazer o meu, já mostro por inteiro aí para vocês. Então, eu terminei a carreira de número 6. Aqui, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos, 5 quadrados vazios. Aqui eu tenho 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, 7 pontos altos. Aqui eu tenho 5 quadrados vazios, 7 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos. Então, pessoal, ó, do início até aqui, ó, já é um desenho do nosso trabalho. E a partir daqui, ó, depois que eu fiz este quadrado vazio e os 7 pontos altos, ó, tudo isso aqui, ó, é repetição, ó. Segue aqui meu dedinho, ó, que você vai ver que é tudo repetição, certo? Olha. Tudo repetição aqui, ó. Vou fazer até chegar aqui do outro lado, ó. Então, é até aqui, ó, tá? E depois começa tudo de novo a partir daqui, ó. Então, é só ir seguindo essa explicação que eu acabei de passar. Aqui no finalzinho, depois dos 7 pontos altos, fica um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a carreira agora de número 7, eu já fiz as 3 correntes, virei aqui o trabalho. E já fiz também mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. E aqui nós vamos completar o quadradinho com 2 pontos altos e um ponto na base, olha. Porque aí a gente ficou aqui com um total de 7 pontos altos. 2 correntes. Terceiro ponto de base eu fecho um ponto alto, 2 correntes. Aqui eu fecho outro ponto alto para fazer 2 quadradinhos vazios. Agora eu trabalho 7 pontos altos, sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos e um na base. Olha, terminei aqui de fazer o 7º ponto.
Agora eu preciso 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes aqui, ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Vamos fazer aqui 2 pontos altos dentro do quadrado e fazer um total aqui, completando com esses pontos, para dar 7 pontos altos. Olha, então tá ficando assim. Agora eu vou fazer 3 quadrados vazios. Aqui 2 correntes, neste terceiro ponto de base eu já fecho um ponto alto, 2 correntes, fecho um ponto alto, 2 correntes e aqui fecho mais um ponto alto aqui. Estes pontos de base eu completo com 4 pontos altos no total, assim. E do lado oposto, pessoal, nós vamos fazer a mesma coisa. Agora aqui a gente tem que primeiro fazer os 3 quadrados vazios. Tudo isso que a gente está fazendo neste primeiro desenho, nós vamos fazer no segundo e no terceiro. Olha, conta 1, 2, 3, né? Tem 2 correntes de separação e aqui é o meu terceiro quadradinho, ó. Então tá ficando assim. Agora vamos fazer 7 pontos altos. Eu já fiz 4, aqui mais 2 aqui dentro, 6 e 1 na base, eu fico com 7 pontos altos. Tá? É que aqui faz tipo um arabesco, né, pela foto que vocês viram no início do trabalho, então tem que prestar atenção aqui na colocação dos pontos altos, para não dar errado, tá? Então eu vou fazer mais devagar, talvez esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas vale a pena que esse bico ficou muito bonito. Então agora eu faço 2 quadradinhos vazios igual deste lado oposto aqui. Então vamos lá. 2 correntes e faz 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes e mais um ponto alto aqui. E faz 7 pontos altos aqui. Eu já tenho 4. Olha, fiquei com 7 pontos altos aqui. Vou fazer agora 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base aqui, outro ponto alto. Então, por enquanto, tá ficando assim o nosso trabalho. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer um total de 10 pontos altos, ó, 2 pontos aqui dentro do quadrado, completo todos esses de base. No quadradinho do lado oposto aqui, ó, eu coloco 2 pontos altos e um ponto aqui na base. E assim já é repetição, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, 2 correntes e aqui no terceiro ponto de base coloca um ponto alto. Então, para vocês entenderem, ó, então a gente fez aqui, ó, aqui é metade, né, do meio igual aqui no começo, ó. Então, o motivo é isso aqui que vai dar. Então, ó, como a gente já passou da metade aqui, este início aqui é como se fosse aqui, ó. Então, aqui, ó, os 2 quadrados vazios, e aí nós vamos fazer essa sequência aqui, ó, 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, 7 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, aqui 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, e aqui, ó, bem na divisão, que vai dar aqui, ó, vocês vão fazer os 10 pontos altos, tá, pessoal? Então, ó, dê uma paradinha no vídeo e observe a colocação dos pontos para os demais desenhos aí do trabalho. Então, pessoal, a carreira de número 7 eu já finalizei. Qualquer dúvida, volta na explicação do bloco anterior e veja a colocação dos pontos bem devagar. Então, assim, ó, eu fui fazendo, aqui já é metade para cá do primeiro motivo, daqui para cá já é o segundo motivo, olha. E aqui no finalzinho, depois dos 7 pontos altos, olha, eu fiquei com 2 quadrados vazios e aqui 7 pontos altos. Aqui 2 correntes, terceiro ponto de base, põe um ponto alto. Aqui também 2 correntes, terceiro ponto de base, põe um ponto alto. 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e o restante de ponto alto ficamos com 7. Para a carreira de número 8, eu já fiz 3 correntes, virei o trabalho, já fiz aqui mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. E aí, nós vamos fazer agora 2 correntes para fechar um quadrado vazio, aqui, ó, no terceiro ponto de base.
O próximo aqui a gente completa 2 pontos altos e um na base. Vamos fazer agora, pessoal, 3 quadrados vazios, ó. Aqui 2 correntes ponto alto, 2 correntes conta o terceiro ponto de base, faz um ponto alto, e mais 2 correntes aqui, e faz o terceiro quadradinho aqui vazio. Então, por enquanto, ficou assim o cantinho. Agora, vamos fazer 10 pontos altos. Aqui eu já tenho 2, 3, sempre dentro do quadrado eu coloco 2 pontos altos, assim, ó. E um na base. Até aqui eu tenho 7, 8, 9 e o 10º ponto alto aqui que eu vou fazer agora, acabei de fazer. Vamos colocar aqui também 3 quadrados vazios, ó, 2 correntes, aqui um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes e aqui um ponto alto. Então, por enquanto, estamos assim, ó, que aqui vai dar tipo um arabesco, tá? Do lado, eles vão ficar ao contrário um do outro. E vamos fazer aqui bem no meio aqui do motivo, um total de 10 pontos altos. Então, 2 pontos altos dentro do quadrado, completa todos os pontos de base. Do lado oposto, também coloquem 2 pontos altos, um na base. E agora, nós vamos também fazer 3 quadrados vazios, 2 correntes ponto alto, 2 correntes, aqui vai ser o meu terceiro quadradinho. No terceiro ponto de base, eu coloco aqui um ponto alto, ó. Então, tá ficando assim. Agora, vamos fazer 10 pontos altos. Então, completa esses pontos e dentro dos quadrados, coloquem 2 pontos altos dentro, um na base. Aqui, mais 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Assim, agora vamos fazer novamente 3 quadrados vazios, 2 correntes. Para poder fazer o quadradinho vazio, conta 1, 2, 3, fecha aqui um ponto alto. E assim a gente vai fazendo aqui, ó, o terceiro quadradinho, assim. Aqui, pessoal, nós vamos preencher este quadrado, ó. Que a gente tá chegando na divisão, né, de um desenho para o outro. Então, aqui são 4 pontos altos. 2 correntes, conta 1, 2, 3, faz aqui 4 pontos altos. Fechou o quadradinho vazio e já vem e faz 4 pontos altos. 2 correntes, aqui ó, terceiro ponto de base, já vai fazer um quadrado vazio e também já vai preencher aqui os 4 pontos altos. Então, gente, a partir daqui, ó, eu vou mostrar para vocês, a partir deste quadradinho que nós acabamos de fazer, é a repetição aqui, ó, que vocês vão seguir, ó. Os 4 pontos altos que nós já fizemos, aqui 3 quadrados vazios, aqui 10 pontos altos, 3 quadrados vazios, 10 pontos altos, 3 quadrados vazios, 10 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio. Aí, quando chegar aqui no outro desenho aqui, né, vocês vão continuar fazendo a sequência, tá, pessoal? Então, é só dar uma paradinha aí, ó, no vídeo, observe a colocação dos pontos, parece que fica meio confuso, mas se você olhar com calma, você vai conseguir fazer o seu. Então, a partir daqui, já começa essa repetição nesta sequência todinha aqui, em cima dos pontos. Finalizei, então, pessoal, a carreira de número 8. Qualquer dúvida, só olhar na explicação do bloco anterior, a colocação dos pontos, certo? Daqui, ó, para cá já é repetição, olha, é só observar aqui a colocação dos pontos, olha. Tá vendo? Então, é só você repetir tudo isso que eu acabei de explicar no bloco anterior, nos demais desenhos aí do trabalho. Como tem muito quadradinho e ponto alto muito junto, aí tem que prestar atenção para não errar. E aqui no finalzinho, depois dos 10 pontos alto, 3 quadrados vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, sendo que eu fiz 2 correntes, terceiro ponto de base, eu fechei o quadradinho e completei o restante dos pontos.
Na carreira de número 9, já fiz as 3 correntes, virei o pano, já fiz 3 pontos altos para fazer o cantinho de borda, 2 correntes e fechei aqui um quadradinho vazio. Só que eu preciso de mais um quadrado, então eu faço 2 correntes e aqui no terceiro ponto de base eu fecho um ponto alto. Então, ficamos assim no comecinho da carreira de número 9. E vamos preencher o próximo quadrado aqui com 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Agora, vamos fazer um total de 7 quadrados vazios. Então, 2 correntes, ponto alto. Vamos fazendo aqui 2 correntes, ponto alto. Quando chega aqui em cima dos pontos de base, é só contar o terceiro aqui, ó, ponto de base, fecha um ponto alto. 2 correntes, 1, 2, 3, e já fecha aqui um ponto alto. Então, vamos fazendo até dar 7 quadradinhos vazios. Fiz os 7 quadrados vazios, agora nós vamos preencher este quadradinho aqui de base, 2 pontos altos dentro. Vamos fazer todos esses pontos de base aqui e preencher este quadrado com 2 pontos altos na base. Vamos ficar com 16 pontos altos no total. Fiz aqui os 16 pontos altos e adiantei 2 quadradinhos vazios. Igual do lado oposto, a gente tem que fazer 7 quadrados. Então, aqui para dar uma adiantadinha, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base. Eu já ponho um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, também já ponho mais um ponto alto. E assim façam 7 quadrados no total. Já fiz aqui 7 quadrados, o próximo aqui eu vou colocar 2 pontos altos dentro, um na base. Vamos fazer 2 quadrados vazios, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Vamos pôr o restante dos pontos aqui sobre ponto alto. Assim, e do lado oposto, 2 correntes e um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. E aqui a gente completa para ficar com 4 pontos altos no total. Então, pessoal, a partir daqui, nós já vamos começar a repetir, tá? Eu vou explicar aqui para vocês visualizarem. Então, olha, estes 4 pontos altos são estes aqui, ó, do começo do trabalho. Então, agora vocês vão fazer 7 quadrados vazios. Do jeito que eu distribuí aqui, vocês vão fazer aqui. Depois, vão colocar aqui, ó, os 16 pontos altos, aqui em cima deste desenho. Do lado oposto, 7 quadrados vazios. E quando chegar aqui, no meio do desenho aqui, vocês vão fazer essa sequência aqui, ó. Tá? Que vai ser os 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, aqui completa, né, 4 pontos altos e assim por diante. Então, é só dar uma paradinha no vídeo, observe a colocação dos pontos, que a partir, que a partir daqui já é repetição desses 4 pontos altos e é só fazer esta sequência aqui nos demais desenhos. Terminei a carreira de número 9. Qualquer dúvida, só observar aí a colocação dos pontos no bloco anterior, tá? Então, assim, eu fui fazendo, olha, por toda a extensão, a partir daqui, já é repetição aqui, ó, 7 quadradinhos vazios, 16 pontos altos, 7 quadrados vazios, e aqui é a divisão do motivo que eu fiz igualzinha. Então, assim, pessoal, eu fui fazendo, olha, até o finalzinho aqui, depois dos 4 pontos altos, eu coloquei 2 quadrados vazios e terminei aqui com um total de 4 pontos altos, que é o canto de borda. E para a carreira de número 10, eu já fiz as 3 correntes, virei o pano. Aqui, pessoal, eu tenho um total de 16 pontos altos, tá? Então, aqui eu coloquei ponto alto sobre ponto alto. Em cada quadradinho desse aqui, ó, 2 pontos altos na base, 2 pontos altos aqui, um na base, completei todos os pontos. Dentro deste quadrado, ó, 2 pontos altos e um na base. Então, aqui eu fiquei com 16 pontos altos. Aí, eu fiz aqui 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Então, é só fazer isso aqui no comecinho aí da carreira de número 10. Agora, aqui eu preciso preencher todos esses quadradinhos de base. Então, cada quadrado aqui
vão ser 2 pontos altos e um na base. Eu tenho que ter 16 pontos. Então, aqui, olha, a gente já vai terminando de preencher todos os quadradinhos. Ficamos assim. E agora, vamos fazer aqui até completar 16 pontos altos. Já fiz aqui, olha, os 16 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, vou contar 1, 2, 3. Fecho aqui um ponto alto. E do lado oposto, gente, vamos ter que fazer também 16 pontos altos. A mesma coisa que nós distribuímos aqui, ó, em cima dos pontos de base. E nos quadradinhos, nós vamos ter que fazer aqui, ó, nesses 3 quadradinhos também. Sempre 2 pontos altos dentro de cada quadrado e um na base. Então, eu vou fazer aqui os meus 16 pontos altos. Pessoal, eu acabei finalizando aí a carreira de número 10, vou explicar para vocês. Então, aqui no início, né, nós distribuímos 16 pontos altos, fiquei com 3 quadrados vazios. Aqui eu coloquei 16 pontos altos, um quadrado vazio, e do lado oposto aqui 16 pontos altos. Aqui, olha, eu fiquei com 3 quadrados vazios, aqui é onde vai dar o motivo e aqui é a divisão. Então, ó, 3 quadrados vazio. Depois, pessoal, aqui, ó, eu coloquei no próximo quadrado de base, ó, 2 pontos altos. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Olha, eu coloquei 2 pontos altos dentro do quadrado, completei esses pontos de base. Então, aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, um ponto na base. Aqui também, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, completei todos os pontos aqui. E do lado oposto também, olha, nos quadradinhos, cada um 2 pontos altos. Sempre tem que colocar o ponto de base também. Completei todos os pontos aqui. No último quadrado aqui, 2 pontos altos e um na base. Então, aqui é a divisão de um motivo para o outro. Fiquei com 28 pontos altos. Aí é só distribuir desta forma, tá? E como aqui, ó, eu já falei que é metade, né, do motivo igual aqui no começo. Então, depois que eu já terminei aqui, ó, de preencher todos os pontos de base, ó, então, a partir desses 3 quadrados vazios, já é repetição. Olha, os 3 quadrados vazios, aqui 16 pontos altos, 16 pontos altos, um quadrado vazio, 16 pontos altos aqui do lado oposto. Aqui, ó, 3 quadrados vazios, aqui os 28 pontos altos, eu fiz aqui, certo? E aqui começa de novo, ó, os 3 quadrados vazios, repete os 16 pontos altos, um quadrado vazio, 16 pontos altos, 3 quadrados vazios. Aqui, pessoal, a gente fica somente com 16 pontos altos aqui. Então, essa foi a finalização aqui com 16 pontos altos da carreira de número 10. Para a carreira agora de número 11, eu subi as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz aqui um total de 4 pontos altos no início aqui do trabalho. Vamos ter que fazer 2 quadrados vazios, então 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 2 quadrados vazios, vou fazer agora aqui 3 pontos altos, assim, um quadrado vazio, 2 correntes, ponto alto. E aqui nós vamos preencher, pessoal, cada quadradinho 2 pontos altos e um na base, tá? 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Aqui, olha, depois que a gente completa 3 quadrados de base, eu tenho que fazer um total aqui, completando aqui até dar 16 pontos altos, certo? Então, até agora que eu fiquei com 3, 6, 9, 10, falta só mais 6 pontos aqui. Fiz 16 pontos altos, agora a gente vai fazer uma sequência de quadrado vazio e quadrado cheio. Então, ó, 2 correntes, aqui põe um ponto alto. E já faz mais 3 pontos altos aqui, é como se fosse um quadradinho cheio, né? Os 4 pontos altos. 2 correntes, conta aqui o terceiro ponto de base. E já faz aqui 2 pontos dentro do quadrado e um na base. 2 correntes, contam 2, 3, e já fecham
quadrado vazio e completa aqui mais 3 pontos altos, assim, ó. Então, por enquanto, estamos assim. Agora, a gente faz mais 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha aqui um quadrado vazio e completa os pontos aqui. E a partir daqui, pessoal, olha, a gente completa todos os pontos de base. E dentro de 3 quadradinhos aqui de base, né, a gente coloca 2 pontos altos dentro e um aqui no ponto de base, até ficar com 16 pontos altos, igual lá do lado oposto aqui, ó. Tá? Vocês vão fazer agora deste lado. Olha, já terminei os 16 pontos altos, vou fazer agora aqui, ó, 2 correntes. Conto 1, 2, 3, vou fazer um quadrado vazio, coloco aqui mais 3 pontos altos. Olha, 2 correntes. E aí, nós vamos fazer 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto para fechar um quadrado vazio. 2 correntes, olha, 1, 2, 3. Aqui, como é o meio, olha, a gente tem que fazer os 4 pontos altos no total, assim. E faz 2 correntes, conta 1, 2, 3, para fazer igual do primeiro lado que nós já terminamos. 2 correntes, 1, 2, 3, assim. Olha, por enquanto tá ficando assim. Agora, a gente tem que fazer 4 pontos altos no total aqui. 2 correntes, aqui eu fecho um ponto alto. Olha, pessoal, então, eu vou explicar aqui a partir deste ponto aqui de referência. Olha, então, a partir daqui, ó, dos 4 pontos altos, eu fiz um quadrado vazio. Em cima deste desenho aqui agora, nós vamos fazer esta sequência aqui, ó. 16 pontos altos, um quadrado vazio, um cheio, um vazio, um cheio, um vazio, um cheio, um vazio. E do lado oposto, 16 pontos altos também. E aqui na divisão é só você seguir esta sequência aqui dos pontos. Tá, pessoal? Olha, então é só dar uma paradinha no vídeo e observar aqui a colocação dos pontos. Terminei, então, a carreira de número 11, conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos pontos aqui, ó. É só observar, dar uma paradinha no vídeo, tá? Igual eu falei, este trabalho, ele tem muito ponto alto e quadradinho vazio junto, então tem que prestar bem atenção. Vocês podem ver que o meu ponto aqui, ó, tá enviesando um pouquinho, ó, mas isso aqui no meu trabalho vai estabilizar conforme eu vou indo pro final aí do trabalho. Então, aqui, pessoal, eu repeti o motivo de novo. Aqui, ó, é a divisão, é só repetir o que eu expliquei para vocês no bloco anterior. E aqui, eu fiz os 16 pontos altos, um quadrado vazio, sempre 2 correntes, terceiro ponto de base, fecha o quadradinho vazio. Aqui, completei um total de 4 pontos altos. Aqui também é a mesma coisa, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha um ponto alto e completa os 3 pontos restantes. Para a carreira agora de número 12, nós vamos fazer as 3 correntinhas, vira o trabalho, já façam aí mais 3 pontos altos, façam 2 correntes e fecham um quadrado vazio igual eu fiz aqui, ó, no comecinho da carreira de número 12. Agora aqui nós vamos fazer um quadrado cheio, coloquem 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. 2 correntes, faz aqui, ó, um ponto alto no terceiro ponto de base. Então, por enquanto, nós ficamos assim no cantinho. Vamos agora, pessoal, fazer um total de 13 pontos altos. Então, olha, aqui eu já tenho 3 pontos altos, 2 dentro do quadrado, né? E colocam na base aqui e façam até dar 13 pontos altos. Fiz 13 pontos altos, vou fazer 2 correntes, vou contar o terceiro ponto de base, fecho um quadrado vazio. 2 correntes, aqui eu fecho mais um quadrado vazio. Então, ele ficou assim. Agora, aqui eu tenho que ficar com 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 3, ó, e vou completar o restante até ficar com 7.
Já fiz meus 7 pontos altos, faço 2 correntes e fecho um ponto alto aqui. Coloco aqui um total de 4 pontos altos, 2 correntes. Aqui eu fecho um quadrado vazio. Igual do lado oposto aqui agora, nós vamos fazer 7 pontos para o lado oposto aqui, ó. Então, a gente põe 4 pontos e mais 2 aqui dentro do quadradinho de base e um ponto na base. Ó, ficamos com 7. Agora a gente tem que fazer, ó, 2 quadrados vazios e depois distribuir os 13 pontos altos. Então, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto e a partir daqui vamos completar todos os pontos de base e preencher este quadradinho aqui com 2 pontos altos na base até a gente ficar com 13, igual o lado oposto aqui, ó. Fiz aqui, pessoal, os 13 pontos altos, ó, colocando 2 pontos dentro do quadrado, um na base. Agora aqui eu faço 2 correntes, vou preencher aqui, ó, este quadradinho com 2 pontos altos, um na base, 2 correntes, aqui a gente faz um quadradinho vazio, assim. Vamos fazer aqui todos esses pontos de base, para ficar com um total de 4 pontos altos, 2 correntes, aqui a gente faz um ponto alto, 2 aqui dentro do quadrado e um aqui na base. 2 correntes, aqui a gente vai fazer um quadradinho vazio, desta maneira. Então, pessoal, a partir deste quadradinho vazio, olha, já começa a repetição aqui, ó, dos 13 pontos altos, aliás, tá bom? Então, ó, temos aqui, ó, os 4 pontos altos, vamos fazer o quadrado vazio. Aqui nessa parte, vamos distribuir os 13 pontos altos e depois vocês façam essa sequência aqui, ó, do centro do desenho, aqui no outro motivo, tá? Então, do jeito que eu distribuí aqui, ó, os pontos que você aprendeu aí agora há pouco que eu expliquei, você vai fazer nos demais, tá bom? Aí, quando chegar aqui, ó, no centro, né, na divisão de um motivo para o outro, que é bem aqui, ó, é só você seguir essa sequência também, tá bom? Então, ó, prestem atenção na colocação dos pontos. Como é muito pontinho alto e quadradinho assim, né, para formar o desenho, então às vezes vocês podem se confundir. Então, olha, pare o vídeo um pouco. A partir daqui, ó, já é esta repetição aqui, ó, que nós já vamos começar dos 4 pontos alto em diante. Eu vou fazer o meu, já mostro aí para vocês. Então, pessoal, eu já finalizei a carreira de número 12, conforme eu expliquei no bloco anterior. Qualquer coisa, dê uma paradinha no vídeo, observe a colocação dos pontos, que são muitos pontos assim juntinhos, né, perto dos quadrados vazios, então preste atenção aqui na colocação. E assim eu fui fazendo, olha, por todos os outros 2 desenhos que deram aqui no meu pano, ó. Aqui é a divisão do trabalho e aqui já é o último motivo. Aqui depois dos 13 pontos altos, eu fiquei com um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio e os 4 pontos altos, que é o cantinho de borda. Para a carreira de número 13 agora, eu já subi as 3 correntes, virei aqui o meu trabalho. Eu já fiz um total aí de mais 3 pontos altos. Aí a gente fica com um cantinho de borda. Só que aqui eu preciso completar no próximo quadradinho de base, 2 pontos altos dentro dele e um aqui na base. Então, ficamos com 7 pontos aqui no canto no total. 2 correntes, vamos fazer aqui, ó, um ponto alto no terceiro ponto de base, fecha um quadrado vazio, 2 correntes e faz de novo mais um ponto alto aqui e ficamos com 2 quadradinhos. Agora aqui, pessoal, contando a partir deste ponto, vamos fazer no total 10 pontos altos. Aqui eu já tenho 2.
Fiz aqui os meus 10 pontos altos, vou fazer 2 correntes, fechar um quadrado vazio aqui no terceiro ponto de base, 2 correntes, aqui eu fecho um ponto alto para ficar o segundo quadradinho. Agora, aqui eu completo um total de 10 pontos altos. Aqui eu coloco 2 pontos dentro do quadrado e aqui eu completo até ficar com 10 novamente. Já fiz aqui 10 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, 2 correntes, fechar um quadrado vazio. Completo todos esses pontos de base. 2 correntes, aqui eu faço um ponto alto. Agora, nós temos que ficar com 10 pontos altos. Então, completem todos esses pontos, coloquem 2 pontos dentro deste quadrado e um na base. Aí, vão dar 10 pontos altos, igual ao lado oposto. Já fiz meus 10 pontos altos, vou fazer aqui o meu primeiro quadrado vazio. 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, fecha aqui um ponto alto e façam aqui um total de 10 pontos altos, que já é o primeiro ponto, olha, o segundo, olha, 10 pontos altos feito aqui. Agora, vou colocar 2 correntes, fazer um quadrado vazio, 2 correntes, aqui eu vou fazer mais um quadradinho vazio, ó, que nós já chegamos bem na divisa. Certo? Então, agora aqui nós vamos fazer um total, né? Aqui 2 pontos alto dentro do quadradinho na base. Aqui nós vamos completar todos os pontos, só que a gente vai ficar com, ó, 3, 6, 9, 10 pontos alto aqui. Aí, dentro do quadrado, coloca 2 pontos alto e um na base. Então, aqui tem 10 pontos altos no total, ó. Por enquanto, tá ficando assim, olha, pessoal. Agora, na hora que vocês forem seguir para o outro desenho, é a partir daqui, ó. Fez aqui os 4 pontos altos finais, né, dos 10. Aí, vocês vão voltar aqui, ó, nesses 2 quadradinhos, porque aqui, igual eu falei, é metade disso aqui, ó. É como se fosse essa parte aqui, ó. Esse canto, ó. É este aqui. Então, agora aqui a gente vai começar com os 2 quadradinhos vazios, ó, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. E a partir daqui, olha, aí que começa aqui, vocês vão fazer toda esta sequência aqui em cima dos pontos, tá bom? Ó, tá meio, né, ó, fazendo uma ondinha, mas depois os pontos ele estabiliza bem, tá? Então, pessoal, a partir desses quadradinhos, vocês vão repetir toda essa sequência aqui da carreira de número 13 em cima aqui dos demais desenhos, tá? Qualquer coisa, dá uma paradinha no vídeo e observe a colocação dos pontos. Eu vou terminar o meu, já mostro aí para vocês. Pessoal, terminei então a carreira de número 13, conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos pontos, tá? É só olhar a explicação do bloco anterior, que aí você vai conseguir fazer o seu. Como são muitos detalhes de ponto, eu não posso ficar repetindo como no início, né, da videoaula, porque ainda falta bastante coisa para eu finalizar este barrado. Então, dúvidas, volta na explicação do bloco anterior e você vai conseguir colocar os pontos aí e fazer o seu trabalho. Então, aqui depois dos meus 10 pontos altos, eu fiquei com 2 quadrados vazio. Aqui no cantinho, fiquei com 7 pontos altos, igual lá no início. É só colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, completo o restante dos pontos, aí dá 7 pontos no total. Para a carreira de número 14, já fiz as 3 correntes, virei o pano. Aqui eu já fiz mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. E vamos fazer agora, pessoal, um total de 7 quadrados vazios, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com vocês mais em cima dos pontos de base, né? Igual aqui. Só fazer 2 correntes, terceiro ponto de base, faz um ponto alto. Aqui, ó, continua colocando os quadradinhos, faz 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes aqui, um ponto alto. Então, até agora eu fiquei com 6 quadradinhos
Vamos fazer mais um aqui. Então, eu tenho 7 quadrados no total. Aí, vamos fazer aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado e completar o restante dos pontos até eu ficar com 10 pontos altos no total. Já fiz os 10 pontos altos, aqui eu fecho um quadrado vazio, coloco, né, as 2 correntes para separar. E aqui é só repetição agora, pessoal, ó, mais um quadradinho vazio, coloquem os restantes aqui dos pontos. Aqui eu fechei um quadrado vazio, 2 correntes, eu tenho que fechar o segundo, sempre aqui, ó, no terceiro ponto de base. Olha, ficou assim. Agora, do lado oposto, completo todos os pontos de base, coloco 2 pontos altos aqui dentro e um na base, para ficar com 10 pontos altos também. Fiz aqui os 10 pontos alto, tá ficando assim o trabalho. Agora, aqui também eu tenho que fazer 7 quadrados vazios, ó, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ó, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. Aqui 2 correntes, conta o terceiro ponto de base, 2 correntes. E aqui o terceiro ponto de base. Até aqui eu fiquei com 6 quadrados vazios, faço 2 correntes, aqui a gente conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. Então, aqui, pessoal, depois dos 7 quadrados vazios, eu coloquei os 4 pontos altos, que é bem na divisão aqui do motivo, e a partir daqui, ó, é só você repetir novamente os 7 pontos altos e trabalhar esta sequência aqui, ó, dos pontos altos, que são 10 aqui, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios e 10 pontos altos. Aí faz 7 quadrados, aqui é a divisão de um motivo para o outro, 4 pontos altos, e depois continua fazendo 7 quadradinhos vazios. Então, essa será a sequência da carreira de número 14. Terminei, então, aqui a carreira de número 14, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, a colocação dos pontos. Qualquer dúvida, volta um pouquinho na explicação, ou dá uma paradinha no vídeo, observe os pontos, certo? Então, aqui, pessoal, olha, eu fui fazendo assim por toda a extensão do pano aqui, chegando no final, depois dos 10 pontos altos, 7 quadrados vazio, e aqui eu fiz 2 correntes no último quadradinho, contei 1, 2, 3, fechei aqui um ponto alto, completei o cantinho de borda com mais 3 pontos altos. Pessoal, a partir da próxima carreira, que já vai ser de número 15, nós vamos trabalhar agora aqui, ó. Só isso aqui, um motivo, porém nós não vamos cortar a linha do trabalho, depois a gente passa para o segundo aqui. Então, nós vamos começar agora este motivo aqui, trabalhar ele até aqui, ó, tá? A gente vai fazer carreira de ida e volta só neste desenho agora. Então, façam as 3 correntes, já viram o pano, já vai fazer os 4 pontos, né, alto. Faz um aqui no ponto de borda, no último aqui, ó. No último ponto de base, aliás. Faz um ponto alto, 2 aqui dentro do quadrado e um na base. Então, olha, a gente já começa agora a fazer um motivo de cada vez agora. Vamos fazer 5 quadrados vazios, 2 correntes, ponto alto. Fiz 5 quadradinhos vazios, agora eu tenho que fazer 13 pontos altos. Olha, eu coloco 2 pontos dentro do quadrado e aqui eu vou fazer até ficar com 13 pontos no total. Faço aqui 2 correntes, fecho um quadrado vazio, agora aqui eu coloco 2 pontos altos dentro do quadrado, completo todos os pontos de base. E aqui também, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, aqui, ó, nós ficamos com 13 pontos altos, aqui tem 10 pontos altos e do lado oposto também. Vamos fazer primeiro 2 correntes para fechar um quadrado vazio e trabalhar um total de 13 pontos altos. Até aqui eu fiquei com 10 pontos, então eu completo 2 aqui dentro do quadrado e um na base, agora sim eu tenho 13 pontos altos. Vamos fazer um total de 5 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Olha, pessoal, já fiz aqui os 5 quadradinhos vazios, coloquei 2 pontos alto dentro do quadrado, do próximo aqui de base, e um ponto na base. Então, aqui a carreira de número
15 por motivo, eu já terminei ela. Agora, para ir para a carreira de número 16, a gente tem que fazer uma corrente, vira o trabalho e vamos caminhar aí com 4 pontos baixíssimos. É só introduzir a agulha aqui no primeiro ponto, laça a linha, traz para frente e passa dentro da argola, ó, que fica na espera da agulha. 4 vezes você vai passar. Aqui você sobe as 3 correntes. Aqui os cantos sempre tem que fazer os 4 pontos altos, que é o cantinho de borda, certo? E nessa carreira aqui, pessoal, nós vamos fazer agora, ó, os 4 quadradinhos vazios e vamos repetir aqui, ó, 13 pontos altos, um quadrado vazio, 10 pontos altos, um quadrado vazio, 13 pontos altos, e do lado oposto aqui também 4 quadrados vazios, e aqui já façam os 4 pontos altos no total. Então, eu vou fazer esta carreira aqui. Olha, gente, então a carreira de número 16, né, igual eu expliquei, eu repeti todos os pontos aqui, ó, de base, e no final eu fiz os 4 pontos altos, que é o cantinho de borda. Só que aqui a gente tem que voltar, então a gente tem que fazer o ponto alto alongado, ó. Laça a linha na agulha, pega aqui, ó, o último pontinho de base, traz a linha assim pra frente e vai tirar, ó, 1, 2 e 3. Aí, para voltar as 3 correntes, vira aqui o trabalho e façam aí os 4 pontos altos. Sempre pega o último aqui ponto de base e faz o restante dos pontos. Olha, então depois que eu fiz os 4 pontos altos, eu adiantei 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Eu preciso de mais um quadradinho, então, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3. Faz um ponto alto, e agora vamos fazer 7 pontos altos aqui, contando com este eu tenho 1, fiz 7 pontos altos, vou fazer agora 2 correntes, terceiro ponto de base, fecha um quadrado vazio, 2 correntes. Aqui faz mais um quadrado vazio e repete novamente os 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 2 correntes, fecha um ponto alto aqui, 2 correntes, conto 1, 2, 3, fecha um ponto alto, e a partir deste ponto a gente já conta um total de 7 pontos altos para fazer. 2 correntes aqui e eu faço 4 quadrados vazios e 4 pontos altos, olha. Então, pessoal, a carreira de número 17 ficou assim, finalzinho, eu terminei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Agora, eu tenho que voltar, eu faço uma corrente e trabalhem aí os 4 pontos baixíssimos. Olha, aqui eu tô terminando meu 4º ponto baixíssimo, eu subo as 3 correntes e nós vamos fazer aqui o cantinho de borda. Vamos trabalhar um total de 7 quadrados vazios, 2 correntes ponto alto, 2 correntes aqui em cima dos pontos de base, é só contar o terceiro ponto, já fecha aqui um ponto alto, 2 correntes, já fecha aqui um ponto alto no terceiro ponto de base, olha. Por enquanto, eu já tenho 5 quadradinhos. Aqui, pessoal, depois dos 7 quadradinhos vazios que eu fiz, eu repeti de novo, olha, os 10 pontos altos. Do lado oposto, eu também tenho que fazer 7 quadrados vazios, eu já adiantei 2. Vou fazer aqui, ó, 2 correntes e só contar terceiro ponto de base, coloco um ponto alto, 2 correntes e fecha aqui, ó. Agora, vamos fazendo até dar 7 quadradinhos. Olha, então o trabalho tá ficando assim, já fiz aqui, ó, 7 quadrados vazios. Este lado é o lado das alcinhas, é um lado que já fica pronto aí do trabalho. Então, é só fazer aqui, ó, uma laçada na agulha, último ponto aqui de base, eu introduzo a agulha, trago, ó, e tiro uma laçada, 2 e 3. E eu subo agora 3 correntes, vira aqui o trabalho e vamos fazer, pessoal, agora os quadradinhos vazios. Antes, né, vamos fazer aqui os 4 pontos altos, que é o cantinho de borda. Olha, só fazer 2 pontos dentro do quadrado na base. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazios. Vamos repetir de novo 10 pontos altos. E do lado oposto também, pessoal, vamos fazer 6 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui no último quadradinho de base.
Olha, pessoal, então aqui eu terminei a carreira de número 19, fiquei com 6 quadrados vazios, 10 pontos altos, 6 quadrados vazios, e aqui eu fiz os 4 pontos altos. Para a carreira de número 20, aqui eu já fiz uma corrente, virei aqui o trabalho, já fiz os 4 pontos baixíssimos, tá? Tudo aqui em cima, um de cada ponto alto. Subi as 3 correntes e já adiantei aí meu cantinho de borda com os 3 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 6 quadrados vazios, ó, sempre 2 correntes e ponto alto. Até aqui eu fiquei com 5 quadradinhos, eu faço 2 correntes, conto 1, 2, 3, já ponho um ponto alto, coloco mais 3 pontos aqui, ó, um para cada ponto de base, e do lado oposto vamos ficar também com 6 quadrados vazios e façam os 4 pontos altos lá, que é o cantinho de borda. Então, assim ficou a carreira de número 20. A carreira de número 21 agora, pra gente ir pra ela, a gente tem que fazer a alcinha. Então, ó, laça a linha na agulha, no último ponto de base, traz a linha pra frente, 3 laçadas, tira 1, 2, 3. Pra voltar, 3 correntes. Agora, a gente vai fazer o cantinho de borda. Faz aqui um ponto alto em cima do ponto de base. E assim os cantinhos não mudam, tá, pessoal? Então, vamos fazendo assim. Agora, vamos trabalhar um total de 11 quadrados vazios. 2 correntes, ponto alto. E o último quadradinho lá também tem que fazer o cantinho de borda, né? Que são os 4 pontos altos. Então, aqui eu fiz, ó, os 11 quadrados vazios e os 4 pontos altos no final. Olha, percebam que este lado é o lado dos pontos baixíssimos, façam uma corrente, vira aqui o trabalho e façam 4 pontos baixíssimos. Introduz a agulha no primeiro ponto de base e só trazer a linha e passar assim, ó, dentro da argolinha que tá na espera da agulha. E aí, façam os 4 pontos altos e vão fazer um total de 9 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. E no final, coloquem 4 pontos altos, que é o cantinho de borda. Olha, pessoal, então, a carreira de número 22 ficou assim. 4 pontos altos, 9 quadrados e 4 pontos altos. Ó, este lado é o lado das alcinhas, então, a gente tem que fazer o ponto alto alongado. Laça a linha na agulha, introduz no último ponto de base, ó, fiquei com 3 laçadas, tira 1, tira 2 e tira 3. Aí, para voltar, faz as 3 correntes, vira o trabalho. Aqui, pessoal, é a carreira de número 23, ela vai ser a última carreira, então, nós vamos completar tudo de ponto alto, os quadradinhos de base. Então, aqui, ó, vocês façam um ponto alto no último ponto de base, e dentro de cada quadradinho desse, vocês vão colocar somente 2 pontos altos, assim, ó, igual eu tô fazendo, e um ponto na base. 2 pontos altos dentro aqui do quadrado e um na base. Então, a gente preenchendo todos os quadradinhos aqui, nós vamos ficar com um total de 28 pontos altos, certo? Então, eu vou fazendo o meu aqui até dar 28 pontos. Olha, cheguei aqui, coloquei 2 pontos altos dentro do quadrado e um ponto aqui na base, olha. Então, a gente termina assim, com a carreira de número 23, certo? Agora, pessoal, nós vamos ter que fechar esse lado aqui das alcinhas. Então, aqui é só fazer as 3 correntes e, ó, no próximo ponto de base, ó, já faz um ponto baixo, ó. Já fecha aqui, ó, 3 correntes. Já vem no próximo ponto aqui, ó, já faz um ponto baixo, 3 correntes. E já vem descendo aqui com o trabalho, ó. 3 correntes, certo, ó. Sempre no último ponto, ou coloca em cima do ponto, ou dentro do ponto, para fechar o ponto baixo, certo, ó. As correntinhas, se 3 para você não for suficiente, coloque em 4. E aqui vai ser as 3 correntes e o último ponto baixo aqui para fechar o trabalho. Então, ficou assim, pessoal, ó, o nosso barradinho com uma ponta pronta. Agora, nós vamos começar a próxima aqui, tá? Que a gente volta lá para a carreira de número 15 de novo, certo? Então, olha, eu vou começar aqui a carreira,
de divisão aqui, põe só uma corrente, é o suficiente. Então, aqui eu vou adiantar as carreiras e vou vir só nos cantinhos, só para vocês entenderem qual que vai ser o lado do ponto baixíssimo. É quando a gente vira o trabalho que tem que fazer o ponto alto alongado e para voltar fazer as 3 correntes, tá? Então, agora aqui, então a gente volta agora na carreira de número 15, que é essa aqui, ó, o cantinho de borda, 4 pontos altos, repete esses 5 quadrados vazio. E essa sequência aqui dos pontos, aqui 13 pontos alto, aqui um quadrado vazio, 10 pontos alto, um quadrado vazio e 13 pontos alto e 5 quadrados vazio, 4 pontos alto. Eu vou fazer esta sequência aqui de novo, começando a carreira de número 15 no segundo desenho, só para vocês não se perderem na hora da vira. Então, aqui, pessoal, eu repeti, né, a 15ª carreira, que é essa aqui. Eu fiz aqui, ó, no segundo desenho. Aí, do jeitinho que eu pedi para vocês fazerem, aqui com 5 quadrados vazios e 4 pontos altos, agora a gente tem que voltar. Quando a gente, neste trabalho especificamente, tá, né, no lado direito aqui do pano, olha, a gente tem que saber que a gente tem que voltar com os pontos baixíssimos. Então, aqui agora é só fazer, ó, uma corrente, vira o trabalho. E aí, você faz os 4 pontos baixíssimo, certo? Você vai introduzir a agulha no primeiro ponto, trazer a linha para frente, passar dentro da argolinha que fica na agulha aqui. Opa, escapou. Olha, só fazer isso aqui. Fez isso aqui, agora a próxima carreira, que vai ser a de número 16, nós só vamos repetir todos os pontos que está se pedindo ali da carreira anterior. Primeiro, façam aqui os 4 pontos altos e vai repetir tudo isso aqui de novo, ó, toda essa sequência aqui, tá? E chegando neste quadradinho aqui, vocês vão colocar 4 pontos altos. Então, aqui, pessoal, eu fiz a carreira de número 16, que é repetição. Deixa eu só mostrar aqui neste que tá pronto aqui para vocês não se perderem, ó. Então, é essa carreira aqui, olha, que eu repeti aqui agora. Então, este lado aqui, ó, quando eu estou trabalhando do lado avesso, este é o lado que eu tenho que fazer as alças. Então, agora aqui, como eu cheguei aqui no final, eu tenho que fazer primeiro ponto alto alongado, ó. Eu pego neste último ponto, laço a linha na agulha, ó, tiro uma vez, tiro duas e tiro 3. Aí, para eu voltar pro lado da frente, né, do pano, do lado direito, que eu posso dizer assim, eu faço primeiro as 3 correntes, viro aqui o trabalho, a gente faz o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Então, pessoal, a partir daqui vocês vão seguir para fazer sozinhos, tá? Eu vou abrir aqui só para mostrar ali a carreira, a primeira que a gente fez, onde é que nós estamos. Então, a partir daqui, ó, nós vamos fazer esta carreira aqui, ó, que voltando, né, novamente fazendo ela vai dar a de número 17, a carreira de número 17. Então, vocês vão fazer essa sequência toda aqui dos pontos. Como a gente está do lado direito do pano, este lado aqui, ó, já é o lado do ponto, a correntinha e os 4 pontos baixíssimos. Então, pessoal, a partir daqui vocês vão fazendo de vocês até o finalzinho. Qualquer dúvida, volta aqui na primeira explicação. A partir aqui, ó, da carreira 17, vocês podem acompanhar pela primeira explicação e vocês vão conseguir fazer, tá bom? É só prestar atenção quando tá do lado direito, né, que você tem que voltar, tem que ser os 4 pontos baixíssimos. E quando você tá do lado avesso, para voltar para o lado direito, primeiro você faz o ponto alto alongado e depois as 3 correntinhas. Eu vou terminar o meu e daqui a pouco eu volto com ele pronto. Então, aqui, pessoal, nós aprendemos a finalização do primeiro motivo aqui do nosso barrado. Depois, nós iniciamos aqui o segundo motivo, eu expliquei para vocês e pedi para que vocês fossem fazendo as carreiras. Se houvesse alguma dúvida, olhasse aqui pelo primeiro exemplo. Aqui eu já fiz o terceiro motivo, certo? Agora aqui eu vou finalizar com os 28 pontos altos. Então, aqui eu já fiz as 3 correntes, virei o trabalho e vamos
começar a colocar os pontos altos. Um aqui na base, 2 dentro do quadrado e um na base. Então, vamos fazer assim até ficar com 28 pontos altos. Aqui eu vou fazer o último ponto, que é o de número 28. Agora aqui, pessoal, é só fazer as 3 correntes e no último ponto aqui, ó, de base da carreira anterior, fecha um ponto baixo, ó, 3 correntes e fecha um ponto baixo aqui, ó, no ponto da carreira anterior. 3 correntes e vai descendo aqui e vai fechando com um ponto baixo. Assim. Então, aqui a gente já tá finalizando o nosso trabalho de hoje, com as 3 correntes e o ponto baixo. As 3 correntes e o ponto baixo aqui. 3 correntes e o ponto baixo. Aqui, pessoal, eu gosto de fazer as 3 correntes, no último pontinho aqui de base, ó, fazer um ponto baixíssimo, ó, passa um ponto dentro do outro. E faz uma corrente, alonga o fio. E aqui a gente pode já cortar a linha. Então, aqui é só você por trás aqui passar o fio entre os pontos e dar um nozinho, tá? Para poder finalizar o trabalho. Então, pessoal, assim ficou o nosso barradinho de hoje. Aqui eu vou passar um ferro nele para ele ficar bem mais bonito, mais aberto, que meu ponto é um pouco apertado, ele fica enrolando, ó. Então, pessoal, este seria o barrado que eu queria muito trazer para vocês hoje. Eu achei ele muito bonito, só que é igual eu falei, né? Ele tem muito detalhe, assim, ó, de pontos altos perto dos quadradinhos, então tem que prestar bastante atenção. Pessoal, vou me despedindo de vocês por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!